Não, isso. Desculpe. Obrigado, irmão Luiz. Às vezes eu esqueço. Então vamos lá. Muito bem. Então, é só para a gente deixar aqui como arquivo, né? O título do nosso livro de estudo hoje, 1 Tessalonicenses, a frase que marca o livro: os Tessalonicenses, na Epístola primeira, são motivados a mostrar santidade verdadeira. Então, o propósito de Paulo é justamente este, né? Promover uma santidade verdadeira entre os Tessalonicenses. O autor é Paulo, ele se identifica em versículo 1, capítulo 1, 2:18, a data 51 a 52, a disputa aí com o livro de Gálatas, como sendo a primeira carta escrita por Paulo a uma igreja. Então, ou foi Gálatas ou foi primeiro os Tessalonicenses, né? Os destinatários são as igrejas de Tessalônica, cidade da Macedônia, capital da Grécia, né? Capital da província ali, e ficava próximo a uma estrada romana. Na cidade havia uma grande colônia de judeus. Os versículos chaves é 3, 12 e 13, né, que diz aí: o Senhor vos faça aumentar e crescer em amor uns para com os outros. E no versículo 13, para que sejais irrepreensíveis em santidade diante do Senhor. Então, essas palavras, aumentar, fazer crescer, ser irrepreensíveis em santidade, elas expõem, né, o propósito do apóstolo Paulo, que é justamente o crescimento espiritual. E 4:1 também, né, ele fala: finalmente, irmãos, vos rogamos e exaltamos no Senhor Jesus, que assim como recebestes de nós como convém andar e agradar a Deus, assim andai, para que possais progredir cada vez mais. Então, ele está falando de novo aqui de progresso espiritual, de andar, né, conforme a vontade de Deus. Então, esses são os versículos chaves e palavras-chave que Paulo usa, né? Alguns temas que ele aborda na epístola: a questão da perseguição, imoralidade, ele fala sobre o dia do Senhor, a segunda vinda, ele também defende o seu ministério e ele fala de santidade, que é o principal propósito da epístola, a volta de Cristo, o arrebatamento da igreja. Serve de consolo, mas também de incentivo à santidade dos crentes. Propósito da carta, né? Recomendar aos Tessalonicenses o crescimento espiritual, né? O progresso o espiritual, o aumento, o crescimento, como diz lá, capítulo 3, 12, 13, e capítulo 4, versículo 1. Então, encorajá-los em meio à aflição e dúvidas escatológicas. Eles estavam vivendo aí um momento de dúvidas escatológicas, né? Os crentes estavam morrendo e o Senhor não tinha voltado ainda. Então, isso começou a causar tristeza naquela igreja. E aí, Paulo escreve para esclarecer questões sobre a ressurreição dos que dormiram em Cristo, o arrebatamento da igreja, né? E também ele fala sobre o dia do Senhor, que é o dia da volta de Cristo, né? É um período que o arrebatamento é a primeira fase, mas depois tem a volta de Cristo mesmo, literal, tá? Muito bem, Paulo defende seu próprio ministério, motiva-os a crescer cada vez mais na vida cristã. Esse livro contribui para o cânon da seguinte maneira: é um livro indispensável para a escatologia, um dos textos mais claros sobre o arrebatamento da igreja, tá? É um manual de crescimento espiritual
que revela o coração pastoral de Paulo por seus filhos na fé. Ele aparentemente tinha uma consideração, um apreço muito especial à igreja dos Tessalonicenses, no capítulo 1, né? Ele tece, sim, alguns elogios, né? No versículo 6 do capítulo 1, ele diz assim: Vós fostes feitos nossos imitadores e do Senhor, recebendo a palavra em muita tribulação, com gozo, né? No Espírito Santo, de maneira que fostes exemplo para todos os fiéis na Macedônia e Acaia. Então, era uma igreja da qual Paulo se orgulhava. Aqueles irmãos, eles eram um exemplo, né, para outros cristãos daquela região, né? E ele fala aqui no versículo 8 que a fé deles se espalhou, né? De maneira que já não temos necessidade de falar dela coisa alguma. Quer dizer, não dá para, não tem mais nada para falar. Vocês fizeram já um trabalho excelente, né? E a fé de vocês não tem o que falar, né? Muito bem. Logo depois que Paulo estabeleceu a igreja, ele precisou deixá-la. Alguns acham que ele ficou ali só um mês, mais ou menos. Diz lá em Atos que ele, por 3 sábados, ele foi na sinagoga debater ali com os judeus, né? No capítulo 3, de 1 a 5, ele diz que mandou Timóteo para ver como eles estavam. Então vamos ver aí, ó. Por isso, não podendo esperar mais, né? Achamos por bem ficar sozinho em Atenas e enviamos Timóteo, nosso irmão e ministro de Deus e nosso cooperador no Evangelho de Cristo, para vos confortar e vos exortar acerca de vossa fé, para que ninguém se comova por estas tribulações, porque vós mesmos sabeis que para isto fomos ordenados. Pois estando ainda convosco, vos predizíamos que havíamos de ser afligidos, como sucedeu, e vós o sabeis. Portanto, não podendo eu também esperar mais, mandei-o saber da vossa fé, temendo que o tentador vos tentasse e o nosso trabalho viesse a ser inútil. Aí em versículo 6 ele diz: Vindo, porém, agora Timóteo de vós para nós, trazendo-nos boas novas da vossa fé e amor, e de como sempre tendes boa lembrança de nós, desejando muito ver-nos, como também nós a vós. Muito bem, ele fala que ficou consolado. Então, Paulo, ele tinha um zelo muito especial, um amor, um cuidado por essa igreja, que era uma igreja modelo, uma igreja que estava propagando a sua fé com muito sucesso. Então, Timóteo voltou com as notícias, né, da igreja, e então Paulo, quando recebeu as notícias, escreveu essa carta aí, né? Muito bem, vamos em frente. Não há citações do Antigo Testamento na epístola. Paulo ensinou bastante escatologia, mesmo com ministério recente e curto em Tessalônica, né? Paulo ficou pouco tempo, mas ele provavelmente falou sobre a escatologia, a volta de Cristo. Muito bem, ele fala de uma tríade, né? Aí no capítulo 1, ele fala da fé, da esperança e do amor dos Tessalonicenses. Isso, versículo 3, né? Lembrando-nos sem cessar da obra da vossa fé, do trabalho do amor e da paciência da esperança. Então, fé, amor e esperança, né? Em nosso Senhor Jesus Cristo, diante de nosso Deus e Pai. É a mesma tríade que Paulo usa lá na epístola de 1 aos Coríntios, capítulo 13, né? Agora permanecem a fé, a esperança e o amor, mas desses três, o maior é o amor. Então, ele usa de novo aqui essas três palavras, né? Uma tríade, e no capítulo
5, no verso 8, ele também repete aí, né, a tríade, né? 5:8 ele diz: Mas nós que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tendo por capacete a esperança da salvação. Né? Então, aqui ele também repete, é um texto paralelo a Efésios capítulo 6. Lá em Efésios capítulo 6, ele descreve a armadura completa do cristão. Aqui ele fala apenas da couraça da fé, né, e do amor, e tendo por capacete a esperança da salvação. Lá é um pouquinho diferente, né? Ele fala da couraça da justiça, não é isso? Lá em Efésios. Vamos ver. Efésios capítulo 6. Vamos ver aqui. Isto. Capacete de salvação, deixa eu ver aqui. Couraça da justiça. Aqui ele fala couraça da fé e do amor. E tendo por capacete a esperança da salvação, né? Mas não existe, né? É uma questão apenas de analógica, né? De comparação. Então, aqui ele usa a couraça da fé e do amor. E lá ele chama de couraça da justiça, né? Muito bem, vamos em frente. Né? Lá é capacete da salvação, aqui é capacete da esperança da salvação. Mas Paulo escreve como o Espírito Santo orienta, né? Um lugar de um jeito, outro lugar de outro. Não tem que ser exatamente igual. Alguém diria, ei, mas tem um erro aqui. Não, não tem erro nenhum. Paulo simplesmente ele escreveu livremente num lugar, usou certos termos e em outro, né? Paulo não pretendia ficar longe deles por muito tempo. Em 2:17, né, ele escreve o seguinte: olha, nós, porém, irmãos, sendo privados de vós por um momento de tempo, de vista, mas não do coração, tanto mais procuramos com grande desejo ver o vosso rosto. Então, Paulo tinha um desejo muito grande de ir até lá e rever aqueles irmãos. A palavra irmãos aparece 14 vezes no livro, um destaque. A carta revela o amor pastoral de Paulo pelos crentes. E o amor, eu falei um pouquinho sobre isso outro dia, né? O amor é uma coisa fundamental no ministério. Se você não tiver no ministério por amor, dificilmente você vai conseguir ter um longo ministério, né? E o amor é que nos motiva. Não é posição, não é status, não é dinheiro, né? É o amor. Então, Paulo tinha esse amor pelos crentes, né? Ele cuidava, zelava por aqueles irmãos ali da igreja de Tessalônica. A passagem clássica sobre o arrebatamento, né? Uma passagem muito clara e muito conhecida, clássica, é o capítulo 4, de 13 a 18. Outro dia aí nós chegamos a tocar nesse assunto, numa outra aula, né, falando da volta de Cristo, do arrebatamento especificamente, né? Se bem que aqui ele começa o assunto não é falando propriamente da volta de Cristo, é, ele está falando sobre a questão da ressurreição. E aí ele diz que a ressurreição vai acontecer dos mortos salvos, né, os mortos do Novo Testamento, vai acontecer aí o arrebatamento da igreja. Então veja, não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem. Tá? É que ninguém tá dormindo, não. Os crentes que morreram, essa expressão é usada para descrevê-lo, né? Os que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Por quê? Se cremos que Jesus morreu e ressuscitou,
assim também os que em Jesus dormem, ou que aqueles que morrem em Cristo, Deus os tornará a trazer com ele. Eu expliquei isso para os irmãos aí, né? O corpo está sim dormindo, mas o espírito está com o Senhor. E quando o Senhor vier, ele vai trazer os que morreram com ele, certo? Mas é o que acontece. O que acontece é, olha lá, 15. Dizemos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos, ou seja, não vamos tomar a frente dos que dormem, tá? Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo, com trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Então, as pessoas vão voltar com Cristo nas nuvens, mas o corpo deles vai ressuscitar. E porque a morte é a separação do espírito do corpo. Quando uma pessoa morre, o corpo fica aqui, é enterrado, mas o espírito vai a Deus, né? No arrebatamento, aqueles que morreram vão ter os corpos ressurretos e vão se unir ao espírito que está com o Senhor nas nuvens. O Senhor vai trazer aqueles que morreram com ele, né? Então, a salvação, na verdade, Deus vai já, ele salva o espírito, mas vai salvar o corpo também no dia da ressurreição. Nós vamos ser completamente salvos, corpo, alma e espírito, né? No dia em que o Senhor vier nos buscar. Agora, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com essas palavras. Então, eles estavam tristes porque as pessoas estavam morrendo e Jesus não tinha voltado, e eles achavam que havia problema, que não tinha esperança para essas pessoas, né? Mas Paulo falou: não, fiquem tranquilos, que quando Cristo vier nas nuvens buscar a sua igreja, aqueles que morreram, eles vão ser os primeiros a encontrar o Senhor. O corpo vai ressuscitar, vai encontrar o Senhor nos ares. Depois nós, né, que se tivermos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens. Então, Paulo tinha essa esperança. Ele fala, nós, né, os que estivermos vivos, né, mas Deus tem os seus planos, né, e provável que eles não jamais imaginassem que a igreja teria uma história de 20 séculos pela frente, né? Então, mas a volta do Senhor, Deus não retarda a sua promessa, né? Que para Deus um dia é como 1000 anos e 1000 anos é como um dia, né? Então, para Deus, o tempo ele não passa como passa para conosco. Deus tem o tempo certo e no tempo certo ele virá buscar a sua igreja, né? Então, essas epístolas aqui de Tessalonicenses, Paulo vai falar muito sobre escatologia, né? Ele vai falar muito sobre a volta, o arrebatamento e também o dia do Senhor. Muito bem, a duração do ministério de Paulo em Tessalônica é debatida, né? Alguns acham que ele ficou apenas um mês, porque lá em Atos 17:2 diz que ele por 3 sábados ele disputou com os judeus na sinagoga. Mas é possível que ele tenha ficado mais tempo, né? Alguns pontos notáveis: Tessalônica tornou-se um centro de expansão do evangelho. Veja aí no capítulo 1, né? Acho que nós já lemos, mas vamos ler de novo. Porque por vós soou a palavra do Senhor, não somente na Macedônia e Acaia, mas também em todos os lugares a vossa fé para com Deus se espalhou, de tal maneira que já dela não temos necessidade de falar alguma coisa, porque eles mesmos anunciam de nós qual a entrada que tivemos para convosco e como dos ídolos vos convertestes a Deus para servir o Deus vivo e verdadeiro. Então, era uma igreja que se tornou uma influência muito grande, né? É provável que
a partir desse grande centro que era Tessalônica, eles enviaram obreiros que abriram igrejas na Macedônia, na Caia, e o evangelho cresceu e se difundiu. Então, nós vemos aí o potencial de uma igreja evangelística, o potencial de uma igreja viva. Ela pode fazer a diferença numa região ou noutra, né? Quando os crentes são treinados e eles se espalham para iniciar novas igrejas. Há uma forte ênfase na divindade e soberania de Cristo nesse livro, né? Esse aspecto é citado 34 vezes. Havia uma confusão, né, sobre a segunda vinda que levou alguns a deixarem de trabalhar. Isso já é visto aqui na primeira epístola. Veja, Paulo fala, como ele fala em 4:9. Ele diz assim, ó, ele diz assim, quanto ao amor fraternal, não necessitais que vos escreva, visto que vós mesmos estáis instruídos por Deus, que vos ameis uns aos outros. Porque também já assim o fazeis para com todos os irmãos que estão por toda a Macedônia. Exortamos, porém, ainda que nisto aumenteis cada vez mais, e procurai viver quietos e tratar dos vossos próprios negócios, e trabalhar com as vossas mãos, como já vos tenho mandado, para que andeis honestamente para com os que estão de fora e não necessiteis de coisa alguma. Então, aqui ele manda o pessoal trabalhar. Interessante, né? Você não vê muito isso em outras epístolas, né? Mas tinha uma razão essa exortação. É que depois a coisa se agravou mais e o pessoal começou a parar de trabalhar porque estavam achando que a volta de Cristo era iminente. Lá na segunda carta, né? Capítulo 3, a partir do verso 6, Paulo ele vai agora ele vai entrar a fundo nesse assunto, né? Ele diz aí, olha, mandamos, segunda epístola 3:6, mandamos-vos, porém, irmãos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que vos aparteis de todo irmão que anda desordenadamente, e não segundo a tradição que de nós recebeu. Porque vós mesmos sabeis como convém imitar-nos, pois que não nos houvemos desordenadamente entre vós. Nem de graça comemos o pão de homem algum, mas com trabalho e fadiga, trabalhando noite e dia, para não sermos pesados a nenhum de vós. Não porque não tivéssemos autoridade, mas para vos dar em nós mesmos o exemplo, para nos imitar. Porque quando ainda estávamos convosco, vos mandamos isso, que se alguém não quiser trabalhar, não coma também. Portanto, porquanto ouvimos que alguns entre vós andam desordenadamente, não trabalhando, antes fazendo coisas vãs. A esses tais, porém, mandamos e exortamos por nosso Senhor Jesus Cristo, que trabalhando com sossego como seu próprio pão. E vós, irmãos, não vos canseis de fazer o bem. Tá? Então, ele, na segunda epístola, o problema persistia e ele vai mais fundo. Ele fala claramente, ó, tem alguns entre vocês que estão andando desordenadamente. Aí ele fala o que que é isso? Ele fala não trabalhando. Então, o pessoal estava no ócio, o pessoal não estava trabalhando, aquela história, Cristo vai voltar mesmo, então não preciso trabalhar, né? E é um grande erro, né? Então, Paulo corrige isso agora na segunda epístola de um modo claro. Ele fala: quem não quiser, falou, eu já disse para vocês isso antes, né, quando estava no vosso meio, que quem não quiser trabalhar, que também não coma. Então, trabalhar é uma coisa,
é uma virtude, né, cristã, é uma questão de testemunho. Paulo deu testemunho para eles e agora ele lança a mão do seu exemplo, né, para exortar os Tessalonicenses na segunda epístola. Muito bem, o esboço da epístola, saudação, capítulo 1, versículo 1, né? Depois Paulo ele fala sobre os Tessalonicenses, né? Ele tece alguns elogios, ele fala sobre o seu ministério, algumas lembranças, né? No capítulo 2 ele faz alguns agradecimentos, fala sobre o seu ministério, tá? E as suas preocupações, começa lá em 2:17, vai falando, né? E até 3:13. Paulo mostra aí toda a sua preocupação, e o objetivo maior dele é levar os Tessalonicenses a uma santificação verdadeira, uma santificação real, né? Que é no finalzinho do capítulo 3, capítulo 4:1, ele revela isso, né? E daí dá instruções aos Tessalonicenses. Fala sobre a vida cristã, depois ele fala sobre o arrebatamento da igreja, né? E a segunda vinda. Ele fala sobre o dia do Senhor, também, de 5:1 a 11, né? A vinda do Senhor, tá? Depois ele fala sobre a vida cristã santa, de 5:12 até 24. Né? Temos aqueles pequenos versículos que nós gostamos de citar, né? Regozijai-vos sempre, versículo 16, né? Orai sem cessar, em tudo dai graças, né? Não extingais o espírito, não desprezeis as profecias, examinai tudo, retende o bem, abstende-vos da aparência do mal, né? São pequenas exortações importantes. No versículo 23 do capítulo 5, ele, ele, ele fala o seguinte, ó: e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo. Lembra? O propósito da epístola é a santificação. E aqui ele fala: vos santifique em tudo, o vosso corpo e alma, espírito, perdão, e alma e corpo sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Enquanto Cristo não volta, temos que viver em santidade. O corpo, a alma, que é a mente, e o espírito, né? Então, aqui podemos dizer que Paulo era tricotomista, né? Acreditava que o homem é feito de três partes: corpo, alma e espírito. Isso aqui não é crença comum de todos os cristãos, tá? Tem alguns que acreditam que o homem tem apenas duas partes, né? Que é o corpo e o espírito, ou a alma, que dizem eles que alma e espírito é sinônimo. Então, uma parte material, que é o corpo, e uma parte imaterial, ou espiritual, né? Mas nós entendemos que o homem é formado de três partes: corpo, alma e espírito, né? A semelhança de Deus também, que é Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo, né? Não é semelhança, é a questão, vamos dizer assim, não é totalmente semelhante, né? Porque o homem é um só, mas como Deus é um só também, né? Mas corpo, alma e espírito, de alguma maneira, esse é um reflexo da santidade, ou perdão, da trindade na vida do ser humano, né? Parece que muitas coisas no universo são formadas de três partes, né? A água, né? Tem várias cores, a dimensão, né? Altura, largura e comprimento, né? Tem várias coisas, né? A água também, ela está no estado líquido, vapor, gasoso, né? E também sólido, no gelo. E tem uma porção de coisas que são três, né? Parece que é um retrato
do Criador na criação. E o homem seria isso também, corpo, alma e espírito. Não, mas não é isso. Agora depois vocês vão aprender mais sobre isso aí quando estudarem teologia, tá bom? Muito bem, então ele fala sobre o arrebatamento, dia do Senhor, a vida cristã, ele fecha aí com essa exortação, né? Deus de paz vos santifique em tudo, tá? Conclusão de 5:25 a 28, né? Ele termina a epístola aí. Algumas aplicações, tá? A escatologia deve ser ensinada na igreja para promover santidade. Então, a volta do Senhor Jesus, a expectativa da volta de Cristo deve produzir em nós uma vida santa, né? Se preparar para encontrar com o nosso Deus. E esse encontro será próximo. Uma igreja com visão, ela pode impactar o mundo. Vemos isso nessa igreja aqui, várias igrejas, né, do Novo Testamento, né? A igreja de Antioquia também foi um centro missionário tremendo, né? E o evangelho, através do apóstolo Paulo e também através de Barnabé e talvez outras equipes missionárias tenham saído ali, né, de Antioquia e fizeram um trabalho fantástico de expansão do evangelho. Mas essa igreja também fez ali na sua região, na Macedônia e na Acaia, tá? E hoje é a mesma coisa, uma igreja que tem visão, ela pode enviar missionários, sustentar missionários, e a influência dela pode chegar até os confins da terra pela obra missionária, né? Agora, a influência de uma igreja sadia, saudável, ela não é só nos confins da terra. Vai ter muita igreja que tem um programa de missões bem estruturado e eles estão sustentando missionários longe, né? Mas a igreja tem também um papel, uma missão na sua própria Jerusalém, no seu contexto, né? Esse contexto local e regional, né? E aí ela pode também ser uma influência através dos seus obreiros, abrindo congregações, né? Abrindo novas igrejas, na sua região, no seu estado até. Muito bem, o arrebatamento da igreja traz consolo aos que sofrem, aqueles que têm saudade dos seus entes queridos, aqueles que estão sofrendo, eles veem no arrebatamento da igreja, na volta de Cristo, um conforto e uma esperança. Nós vamos estudar Apocalipse, nós vamos descobrir que o livro de Apocalipse, ele foi um livro que trouxe consolo para os crentes do final do primeiro século, que estavam sendo tremendamente perseguidos, mas lá no livro do Apocalipse, no final, o que é que acontece? É a vitória, né? O triunfo final de Cristo e dos salvos. Então, o livro do Apocalipse, ele servia para consolar também, né? Para dar esperança aos crentes no final do primeiro século. Muito bem, devemos viver esperando a volta de Cristo, né? A igreja criou uma grande expectativa, né, em torno do ano 2000, né? Não sei se os irmãos lembram disso, né, pessoal? Muita gente estava pregando que Jesus ia voltar, que não ia virar os 2000, e aquele negócio do bug do milênio, um monte de coisas. Mas a verdade é que o dia e a hora, Jesus disse, só o Pai sabe, só o Pai sabe, né? Então, é um grande erro ficar marcando data para a volta de Cristo. Mas outro erro também é esquecer o assunto, é esquecer o assunto, né? Então, nós temos que manter viva a esperança da volta do Senhor. E essa esperança na volta do Senhor deve promover santificação, santidade na igreja do Senhor Jesus. Outras aplicações. Paulo nunca esqueceu os seus convertidos. E nós temos cuidado daqueles que levamos a Cristo, né? Temos o cuidado de oferecer-lhes um discipulado,
de acompanhá-los por algum tempo, né? Será que temos esquecido aqueles que se converteram conosco, né? Temos evitado toda forma de imoralidade em nossas vidas, né? O meu ministério tem motivos puros, como os de Paulo. Pessoas são a coroa do meu ministério. Paulo diz que os tessalonicenses eram coroa do seu ministério, né? Será que pessoas são coroas também do nosso ministério? Pessoas, temos orgulho de pessoas que se converteram conosco, vemos eles como uma recompensa de Deus às nossas vidas, né? E, finalmente, onde estou investindo a minha vida? Estou investindo a minha vida nas coisas deste mundo ou nas coisas que permanecem por toda a eternidade? Tem três coisas que permanecem para sempre. Hum? Quais são essas três coisas? Primeiro é a palavra de Deus. Ela permanece para sempre. Não é isso? Depois, o próprio Deus, que também é eterno, permanece para sempre. E a terceira coisa que permanece para sempre são as almas salvas através da fé em Jesus Cristo. Então, essas três coisas são as coisas mais importantes da nossa vida. Deus, a palavra de Deus, né? E os salvos, aqueles que vão passar a eternidade com o Senhor. Então, quem está no ministério tem que focar nessas três coisas. Primeiro, Deus, né? Segundo, a palavra de Deus. E terceiro, os convertidos, que vão também para a eternidade. O resto vai ficar tudo aqui nesse mundo. A gente às vezes se preocupa tanto com tantas coisas, né? Mas três coisas só são necessárias: Deus, a palavra de Deus e aqueles que são salvos pelo sangue de Jesus. Terminamos primeiro Tessalonicenses. Alguém tem uma pergunta, uma observação? Muito bem. Então, nós vamos caminhar, vamos em frente. Hoje, em vez de fazer o intervalo, a gente avança um pouco mais e terminaremos, então, a nossa matéria hoje. Segunda epístola de Paulo aos Tessalonicenses, né? Segunda carta, publica o dia do Senhor e consequências explica, né? Então, Paulo vai falar agora sobre o dia do Senhor. Esse é o foco da segunda epístola. Parece que alguém escreveu uma falsa epístola que dizia que o dia do Senhor já tinha chegado, né? E os crentes, então, alguns tinham até parado, não, se chegou o dia do Senhor, não vou mais trabalhar, porque a coisa está acontecendo, né? Então, Paulo escreve para explicar direitinho que o dia do Senhor não virá sem que aconteça algumas coisas, né? E o dia do Senhor aí a gente entende como a grande tribulação, né? O dia que o Senhor vai manifestar a sua ira sobre o mundo, tá? Então, o dia do Senhor é entendido assim quanto com esse tempo aí da grande tribulação, tá? Muito bem. Então, o autor é Paulo, está lá no capítulo 1, né, segunda epístola, né? Paulo, Silvano, Silas, né, e Timóteo. Silas era chamado também de Silvano, né? Depois, em 3,17, Paulo, ele fala também, aí já praticamente se despedindo, né? Saudação da minha própria mão, de mim, Paulo, que é o sinal em todas as epístolas, assim escrevo. Parece que Paulo estava escrevendo, assinando, né, a sua epístola. Por quê? Talvez os irmãos não saibam, mas há os livros apócrifos do Velho Testamento, né? E existem muitos livros que foram escritos no Novo Testamento, eles não são considerados
apócrifos, né? Não são classificados como apócrifos, mas são literatura que era heresia, que falsos manuscritos, falsas cartas foram escritas em nome de Paulo, em nome de João, em nome dos apóstolos. Então, havia esse material circulando nas igrejas, né? Então, eles não foram reconhecidos como inspirados. E o apóstolo Paulo, ele se preocupava em que as suas epístolas fossem bem, fossem identificadas, né, como vindas dele. Então, ele, aqui, ó, ele fala, ó, a saudação da minha própria mão, de mim, Paulo, que é o sinal em todas as epístolas, né? Então, ele fechava, provavelmente até escrevendo de próprio punho, assinando, colocando seu nome, para evitar que houvesse fraude, né? Mas existe aí vários evangelhos que foram escritos, né? Por esse, por aquele, literatura falsa, né? Poderíamos dizer até apócrifa, né? Mas ele nunca se classificou assim. É a literatura falsa. Destinatários, os Tessalonicenses, né? A carta data de 52, então não muito tempo depois da primeira, tá? Logo após a primeira. Silas e Timóteo ainda estavam com o apóstolo Paulo. Versículo-chave, capítulo 2, versos 1 e 2. Tá? Então, 2, 1 e 2, aí. Admoesto depois, perdão, estou em Timóteo. Deixa eu achar. 2, 1 e 2. Ora, irmãos, rogamos-vos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele, que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Então percebam que ele fala aí, ó, que vocês não se movam daquilo que vocês já sabem, que vocês não mudem, não se perturbem, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós. Então, alguém estava escrevendo como se fosse Paulo e ensinando que o dia do Senhor já tinha chegado. Por isso que no final da epístola ele toma isso, é assim que eu assino, que eu escrevo, né? Então ele coloca lá no final um manuscrito ali, que era ele que estava escrevendo, porque ele estava vendo falsas cartas, né? Muito bem, então ele fala, olha, ele escreve para isso, tá? Ele escreve para isso, para mostrar que o dia do Senhor ainda não chegou, tá? Esclarecimento sobre o dia do Senhor. Em 3, 4 e 5, né, ele também fala: e confiamos quanto a vós, o Senhor, que não só fazeis como fareis o que vos mandamos, ora, o Senhor encaminha os vossos corações no temor a Deus na paciência de Cristo. Né? Mas esse é o propósito, esclarecimento sobre o dia do Senhor. Então, os temas que o livro trata é o dia do Senhor, a volta de Cristo, perseguição, o anticristo, a questão do trabalho, né? E também disciplina. A carta foi escrita com o seguinte propósito: encorajar os crentes em meio à perseguição, corrigir confusão escatológica. Tá? Nós vamos ver daqui a pouco. Explicar os eventos que precedem o dia do Senhor. Tá? Os eventos que acontecem antes do dia do Senhor. Ensinar as responsabilidades do crente até a volta de Cristo. Então, trabalhar é uma dessas responsabilidades, né? Que a gente tem que trabalhar até a volta do Senhor. Contribuições do livro para o cânon. É um livro escatológico sobre o dia do Senhor.
enfatiza a importância do trabalho do crente e revela as características do anticristo, né? Então, nós vamos daqui a pouquinho dar uma olhada nisso. Circulava uma carta falsa dizendo que o dia do Senhor já havia chegado. Esse é o pano de fundo, a situação em que a carta foi escrita. Então, Paulo escreve para corrigir o erro, esclarecer a doutrina e fortalecer os crentes perseguidos. Então, não há citações diretas do Antigo Testamento na epístola. A segunda vinda é mencionada 318 vezes em 260 capítulos do Novo Testamento. Então, a volta de Cristo não é uma doutrina desconhecida, né? Ela é mencionada 318 vezes no Novo Testamento. 1 Tessalonicenses é a menor epístola às igrejas, né? Temos epístolas menores, como Filemon, né? Mas às igrejas é a menor das epístolas de Paulo. Primeiro e segundo Tessalonicenses abordam quase todas as doutrinas centrais da fé. Ele vai falar sobre a volta de Cristo, mas vai falar sobre a salvação, a santificação, as doutrinas principais. Aqui temos uma pequena comparação entre primeiro e segundo Tessalonicenses. Então, primeiro Tessalonicenses ele escreve para consolar. Ele fala sobre o arrebatamento, né? A segunda vinda de Cristo, a ênfase é o arrebatamento, propriamente. No segundo livro, tá? Ele escreve não para consolar, mas para corrigir. E o assunto também é a segunda vinda de Cristo, mas a ênfase não é no arrebatamento. Aqui é no dia do Senhor, que é a tribulação. E ele vai falar: o dia do Senhor ainda não chegou. Tem que acontecer algumas coisas para que aconteça o dia do Senhor. Tá? Então, o que é que tem que acontecer? Então, vamos dar uma olhada aqui no texto, né? Ah, segundo capítulo, ele diz assim, olha, nós já lemos 1 e 2, né? Paulo está falando, olha, vocês não devem se demover do seu entendimento, né? Nem por espírito, nem por palavra, nem por epístola, como de nós, como vinda de nós, como se o dia do Senhor já estivesse perto. Número 3, versículo 3. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, ou seja, não vai vir o dia do Senhor antes que venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, né? O qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Não vos lembrais de que estas coisas vos dizia quando ainda estava convosco? E agora sabeis o que o detém, para que a seu próprio tempo seja manifestado, porque já o mistério da injustiça opera. Somente há um que agora o retém, até que do meio seja tirado. E então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo sopro da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. A esse, cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira, e com todo o engano da injustiça, para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvar. Por isso, Deus enviará a operação do erro para que creiam a mentira, para que sejam julgados todos que não creram a verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. Muito bem, então, Paulo está dizendo, olha, é o seguinte, o dia do Senhor ainda não chegou. O dia do Senhor vai acontecer algumas coisas antes que aconteça, que vem. Primeiro, vai acontecer apostasia. Veja aí no versículo 3, né? Porque não será assim sem que antes venha a apostasia. Depois,
se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Quem é esse aí? O homem do pecado, filho da perdição. Quem é esse aí? É o anticristo, né? É o anticristo. Não é Judas, né? É o anticristo. Tá? Aliás, tem é, várias ideias sobre quem seja, né, o filho da perdição. Tá? Mas tratando de escatologia, a gente entende que é o anticristo, ok? Pessoas sugerem outras coisas, né, como o filho da perdição, mas é o anticristo, tá? Muito bem, aquele que vem lá no livro do Apocalipse sentado sobre o cavalo branco, vem para vencer, tá? Esse é o anticristo. Aqui diz que ele vem, versículo 9. Olha lá, segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira. Então, é uma pessoa poderosa que virá, é o filho da perdição, né? Ele virá, vai se manifestar antes que inicie o dia do Senhor. O que é que O senhor inicia o dia? acredita que virá de onde, pastor? O anticristo, né? Então, a Bíblia diz que é a besta que surgiu do mar, né? No Apocalipse. E o mar é o símbolo das nações. E a terra é Israel, né? Então, parece que a besta que surgiu do mar é o anticristo. Então, vem das nações. E a besta que surgiu da terra é o falso profeta, que seria um líder religioso, né? Talvez judeu, que também vai trabalhar ali junto com a besta, junto com a besta lá na tribulação, com o anticristo, né? Então, o livro de Apocalipse, né, nós vamos ver que é um livro, ele usa muitas figuras, né? E a compreensão do livro, a gente vai ter que buscar na própria Bíblia o que significam essas figuras. Por exemplo, chifres, né? Os chifres, o que é que significa os chifres? É poder, né? Então, no Apocalipse aparece lá besta que tem chifre e tal, e os chifres representam governos, poderes, né? Então, é um livro que depois nós vamos estudar um pouquinho, né? Assim, panoramicamente. Mas, aqui, olhando para esse texto, né? É possível que antes que o arrebatamento da igreja aconteça, que o filho da perdição já vai estar se manifestando. O que dá início ao dia do Senhor, que eu acredito é a tribulação, né? Porque o dia do Senhor é um dia de justiça, é um dia de julgamento, né? E aqui fala que Deus vai permitir que esse juízo venha sobre aqueles que não creram. Então, a tribulação é o dia do Senhor, é o juízo de Deus sobre aqueles que rejeitaram Jesus. O mundo que rejeitou Jesus vai ficar aqui e o dia do Senhor vai acontecer. Os crentes vão ser arrebatados. Agora veja, não vai acontecer o dia do Senhor enquanto não houver apostasia, enquanto não se manifestar o homem do pecado, filho da perdição, né? Ele se levanta tudo com que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Né? Então, a, é possível até que o arrebatamento aconteça, e quando ele acontecer, inicia já imediatamente o período da tribulação. Mas é possível que no começo ainda leve um tempo para o anticristo assumir o seu poder total, seu governo mundial, né? Então, aqui diz que ele vai se assentar no templo de Deus. Mas não tem templo agora, correto? Não sei se o templo vai ser reconstruído lá em Jerusalém antes do arrebatamento. Pode acontecer. Alguns acreditam que não, depois que a igreja for arrebatada, aí
O próprio anticristo vai promover um acordo de paz entre Israel, né, e os muçulmanos, né? E o templo vai ser reconstruído ali, né, no Monte do Templo, onde está ao lado da Mesquita de Omar, ali onde está o terreno do templo, que o templo vai ser reconstruído depois do arrebatamento. Eu acho que pode ser até quando acontecer até antes do arrebatamento, né? Não sei, não quero, nunca entrei profundo nessa questão, mas a crença geral é que as coisas vão acontecer depois do arrebatamento. O templo vai ser reconstruído e esse camarada aqui, o filho da perdição de Cristo, ele vai se assentar lá no templo, né? E lá no templo vai se assentar. Então a Bíblia fala que é, é o vai ser um sinal, né? Esse camarada se assentando no templo como se fosse Deus. Então, isso vai acontecer já no dia do Senhor, né? Esse homem. Agora, aqui diz o seguinte, ó, versículo 6: E agora vós sabeis o que o detém. E detém quem? O filho da perdição, né? O anticristo, para que no seu próprio tempo seja manifestado. Então, ele vai se manifestar no tempo próprio, né? Mas tem uma coisa que o detém, porque já o ministério da injustiça opera. Bom, a, o apóstolo João fala que existem muitos anticristos, né? Então, o que são esses anticristos, né? Eu acredito, alguns acreditam que são ensinamentos. A Igreja Católica diz que são os ensinamentos que vão contra o cristianismo. Mas eu acredito, nós acreditamos que são pessoas que de tempos em tempos, ou a cada tempo, existe um anticristo em potencial, né? O diabo não sabe quando vai ser o tempo dele manifestar o anticristo. Ele não sabe. Então, ele tem sempre alguém preparado para assumir essa posição, né? E a gente vê que durante a história, né, Nero poderia ser um anticristo. Ele perseguiu os cristãos, né? E outros imperadores romanos também perseguiram. Hitler. Hitler, olha, o pessoal na Segunda Guerra, no tempo da Segunda Guerra, os crentes, eles tinham certeza que o Hitler era o anticristo. Por quê? Porque ele tinha um projeto para o Terceiro Reich. O Terceiro Reich, o que que é? É o terceiro milênio. Ele queria que a Alemanha governasse o mundo no terceiro milênio, né? Ele perseguia os judeus, né? E ele queria dominar o mundo. Muitos crentes achavam que ele era o anticristo, né? Como diz, tinham absoluta certeza que era o anticristo, mas acabou não sendo, né? Mas ele estaria pronto para ser, com certeza. Então existe essa teoria de que o diabo sempre tem alguém para assumir esse lugar, né? E quando a igreja for arrebatada, aí ele vai então entrar em ação. Mas alguma coisa o detém. O que é que diz aí, né? O ministério da injustiça já opera, o anticristo já está no mundo aí, existem vários anticristos, João diz, né? Somente há um que agora o retém, até que do meio seja tirado. Então tem algo nesse mundo que que retém o anticristo, que retém o filho da perdição, né? Está retido. E o que o retém vai ser tirado do meio. Então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca, e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. Então, esse filho da perdição, ele vai, ele vai governar o mundo, né? Durante esse período aí da grande tribulação. É quando Cristo vier na sua vinda, ele vai aniquilar o anticristo pelo esplendor da sua vinda, né? Então, termina aí o reinado do anticristo no fim da tribulação, tá? A grande questão é, o que é que o detém? Né? O que é que o detém?
E agora sabeis o que o detém. Só que Paulo não fala para nós. Falou para os Tessalonicenses, para nós não falou, né? Para que a seu próprio tempo seja tirado. Então, aqui existem várias especulações, né? Nós entendemos que aquele que o detém, né, é o Espírito Santo que habita na igreja. Então, o Espírito Santo, ele habita na igreja, né? E entendemos que o que está impedindo a manifestação do anticristo é justamente a igreja e o Espírito Santo que habita na igreja, né? E Ô, pastor, no momento que a igreja subir, né, o Espírito Santo será retirado. Agora, isso é assim, é o jeito de falar, porque o Espírito Santo é Deus, Deus está em toda parte, né? Quando diz que o Espírito Santo vai ser retirado, eu entendo que o Espírito Santo vai deixar de habitar nas pessoas, entendeu? Na grande tribulação, por exemplo, pessoas vão se converter, mas eu tenho a impressão que eles não terão habitando em si o Espírito Santo como nós temos hoje, ô, né? pastor, Pois não, pode perguntar. nesse caso, assim, pegando o gancho naquilo que o senhor está falando, Sim, o versículo 7 diz, porque já o ministério da justiça opera somente a injustiça. um que agora o retém. Então, assim, o que eu entendo, pegando um gancho naquilo que o pastor falou, é que a Uhum. igreja terá sido arrebatada. Então, juntamente com a igreja, que são os fiéis, o Sim, Espírito Santo não estará realmente habitando na terra, porque ele habita naquele que crê. Ele habita isso, naquele que crê. Então, num segundo momento, né, e nesse período, digamos, nesse vão, o anticristo ele vai reinar durante um período. Então, isso, Cristo vem, o Cristo retorna juntamente com a igreja e julga Satanás, os seus demônios e as pessoas que não creram. Seria isso, então, o resultado desse contexto? isso, né? É, quando Cristo volta, né? Ele vai destruir o anticristo e o falso profeta, né? No final da tribulação. A Bíblia diz que eles vão ser lançados no lago de fogo, tá? Satanás vai ficar preso por 1000 anos, tá? Depois da tribulação, Satanás será preso por 1000 anos e Cristo vai reinar aqui na terra por 1000 anos. É o que está lá em Apocalipse, tá? E no final desses 1000 anos, Satanás vai ser solto e ele ainda vai vir e ele vai levantar as nações contra o rei Jesus no fim dos 1000 anos. E então vai haver ali um conflito final. Satanás será finalmente vencido e ele vai ser lançado no lago de fogo, de enxofre, né? E vai estar lá também a besta e o falso profeta, né? A trindade satânica, o diabo, o falso profeta, o anticristo e o falso profeta, né? Mas é isso aí que o irmão entendeu, sim. É, o que o detém agora é a igreja, é o Espírito Santo. Quando o nosso do meio for retirado, então o caminho vai ficar livre para esse que está operando o ministério da injustiça tome conta aqui desse mundo, né? Então, eu acredito que o anticristo já pode estar vivo. O anticristo é personagem escatológico, né? Porque o João fala dos muitos anticristos, pessoas que perseguiram os cristãos, né? Que, como alguém já falou aí, Nero, Hitler e outros que perseguiram os cristãos ao longo dos séculos, né? Mas eu acredito que o personagem escatológico do anticristo pode estar vivo já nesse mundo, aguardando apenas que a igreja seja retirada, o Espírito Santo, né? E ele tenha livre acesso ao poder e possa se manifestar aí em toda a sua pujança, né? Então é isso que o apóstolo Paulo, a preocupação dele em 2 Tessalonicenses é essa, olha, o dia do Senhor não chegou não, vocês não se deixem enganar, né? Vai ter que haver apostasia,
o filho da perdição vai se manifestar, aquele que o retém tem que ser retirado, entendeu? Então, eu entendo também que é o arrebatamento da igreja que vai produzir essa mudança que é necessária para que o filho da perdição se manifeste em toda a plenitude, né? Mas aí está, o ministério da impiedade já está atuando nesse mundo, né? Já está aí, né? Só está aguardando que aconteceu o arrebatamento da igreja, né? E É, esse, eu sei. sim, pode falar. Perdão, perdão, pode concluir, pastor. Eu sigo em Não, seguida. eu digo que a igreja no mundo, ela é como uma espécie de preservativo, no sentido de preservar esse mundo do juízo de Deus. Então, muita coisa não acontece porque a igreja está aqui, né? E a tribulação não foi feita para a igreja, a tribulação foi feita para os que rejeitaram a Cristo, o mundo que rejeitou a Cristo, né? E é o que está acontecendo com o nosso mundo de hoje. As pessoas não querem mais Deus em suas vidas, né? Eu digo assim, as pessoas do mundo, né? Os crentes é outra coisa, mas o povo do mundo, a sociedade, né? Eles não querem mais Cristo na vida deles. Então, a tribulação será um juízo sobre um mundo que rejeitou Cristo, né? Pode falar. Pastor, eu sei que é importante a gente, assim, um pouco procurar compreender a questão geopolítica, e quando a gente olha isso tendo como uma lente a palavra de Deus, a gente vê os acontecimentos, por exemplo, atualmente agora, essa guerra no Oriente Médio, essa guerra Rússia-Ucrânia, as alianças que a gente vem vendo, por exemplo, Rússia, China, Coreia do Norte, por exemplo, e Irã que caiu, no caso, nesse momento. Mas a palavra de Deus, ela diz, por exemplo, em Mateus capítulo 24, a partir do versículo 37, que será semelhante aos dias que antecederam o dilúvio, né? E que ali os sinais era que as pessoas não queriam saber de forma alguma sobre a palavra de Deus, sobre a lei de Deus, não queriam saber, viviam as suas vidas como bem queriam. E aqui Paulo ele destaca no livro de Tessalonicenses, que nós estamos meditando, que embora essas situações que estão acontecendo, que nós estamos vendo com nossos próprios olhos, mas uma coisa que revelem muito a proximidade da volta de Jesus e, claro, a revelação do anticristo, é a apostasia da igreja, ou seja, é o abandono da fé, né? Então, assim, a É cada o que dia que Paulo se fala aqui, passa, antes que venha. exatamente, isso. Então, assim, a cada dia que cresce a apostasia, que cresce as pessoas abandonar a fé genuína, então escancara a volta de Jesus e, naturalmente, o surgimento do anticristo, né? Tem outras evidências, né, que estão mostrando que nós estamos aí encaminhando para um funil, né? O funil é a volta de Cristo. Veja bem, o sinal da besta, né? O biochip, né, que pode se colocar na testa ou na mão, né? É uma coisa que já existe. Com ele as pessoas vão poder comprar e vender, e quem não tiver não poderá fazê-lo, né? Então, esse chip já tem no cartão de crédito. O cartão de crédito tem um chip, né? Só está faltando colocar agora na mão ou na testa das pessoas, e aí vai acontecer, porque ele vai substituir documentos. Você vê aqui no Brasil agora, eles acabaram com o RG, né? Agora vai ser um documento só, né? E no futuro esse documento vai estar no chip. E não só ele, mas informações médicas, informações financeiras. E a pessoa que não tiver não vai conseguir comprar. Você vê que hoje em dia o dinheiro vai desaparecer, o papel moeda vai acabar. É questão de tempo, entendeu? É questão de tempo. As pessoas não usam mais dinheiro. As pessoas andam com R$ 10 no bolso hoje. Ele faz tudo com o cartão, entendeu?
vai acabar. Então, as coisas estão acontecendo, né? O governo mundial, a nova ordem mundial, só se fala nisso, entendeu? Então, as coisas estão encaminhando para as coisas que a Bíblia revela lá no Apocalipse, né? É, armas mortais, né? E tantas coisas que o homem está fazendo, né? E, por exemplo, outra coisa, a inteligência artificial. Tá? O homem se sente como se fosse Deus. Que ele quiser saber, ele pergunta lá e ele fica sabendo, né? Porque a resposta para todas as coisas, né? E aquela inversões, né? O homossexualismo que está acontecendo, né? A destruição da família, né? A ideologia de gênero, né? E coisas, as inversões, né? Que Deus, quando por que que Deus destruiu Sodoma e Gomorra? A questão do homossexualismo, a sodomia, né? Coisas que hoje são vistas como algo normal. Você não pode nem falar contra que você é execrado, você é tido como radical, como que está fazendo discurso de ódio. Você não pode mais nem falar certas coisas em público que é crime, né? O tempo que nós estamos vivendo. Então, tudo está encaminhando para isso. Essa que é a realidade. A gente não sabe. Isso pode voltar amanhã, pode voltar hoje, né? Pode voltar daqui 5 anos, 10 anos, não sei. Mas o ritmo que o mundo está se degradando, né? E a Bíblia fala de nação contra nação, reino contra reino. Olha, nós estamos numa escalada de guerra aí que, né, a coisa pode realmente complicar, né? A gente não sabe. A Rússia até agora não usou armas nucleares, mas se usar, a coisa pode ficar muito difícil. Não é verdade? É, não usou ainda. Não usou porque os outros também têm, né? Mas se de repente usar, e aí? Aí a coisa pode tomar uma dimensão mundial, né? Então não sabemos. Estamos assim, o nosso mundo está na corda bamba, né? A gente não sabe quanto tempo vai demorar. Muito bem, tem várias referências na Bíblia sobre o anticristo, que é chamado de diversos nomes, né? O iníquo, filho da perdição, né? O anticristo, besta, tem vários títulos atribuídos a ele, tá? Aqui no livro aqui fala, ó, homem da perdição e filho do pecado. Muito bem, outros pontos notáveis é quem é o homem da iniquidade, né? Alguns já disseram que é Nero, outros disseram que é o Papa. Eu não sei se vocês sabem, na mitra do Papa está escrito Vicaris Filii Dei, o que já é uma blasfêmia, né? O vicário filho de Deus, Vicaris Filii Dei. Existe um esquema que cada letra do, do alfabeto, ela tem um número romano que é relativo a ela, ok? Por exemplo, você vai escrever lá 28º Congresso Batista Bíblico, X, X, V, depois três Is, né? Então, se você pegar as letras Vicário Filii Dei e der os números correspondentes, sabe que número que sai? 666. É o número da besta. É muita coincidência? É. Se você pegar o código de barras, que é usado para vender os produtos no mercado, todo produto tem que ter o código de barra para vender. Ali, aqueles códigos de barras, tem três números que sempre se repetem. Cada duas barras, elas simbolizam um número, tá? Cada duas barrinhas no código, esse que tem nos produtos do mercado, que tem vários tipos de código de barra, mas tem um que é dos produtos do mercado, que todos os produtos têm um código semelhante.
mais semelhante, mas não igual, porque as barrinhas são diferentes. Mas tem três barras que sempre repetem todo o código de barra. São três números. Sabe quais são os números? 6, 6, 6. Coincidência? Muita coincidência, né? Mas tá lá, entendeu? E é um negócio usado para vender. Ninguém vende produto hoje se não tiver o Código Internacional de Barra. Mas tá lá. Então, mas o que é o homem da iniquidade? É Nero, é o Papa, né? É uma iniquidade abstrata, né? É Judas, né? Não faz sentido, né? Porque Judas já ficou lá no passado. É a besta. Acreditamos que esse é o homem da iniquidade, né? A besta, o anticristo. O que é que o detém? Algum governo, a igreja, o Espírito Santo? A igreja e o Espírito Santo, eu acho que são esses dois. O evangelho, né? Paulo, não é, porque Paulo já foi, o evangelho já foi dado e o Senhor, não aconteceu ainda o arrebatamento, né? É Satanás que impede? Provavelmente não. Realmente, o que mais parece é Miguel, né? O anjo, também não. Então, entendemos que é a igreja e o Espírito Santo. Muito bem, alguns pontos notáveis do livro, né? Eventos que antecedem segunda vida, apostasia, revelação do homem da iniquidade, retirada daquele que o detém, que entendemos ser a igreja e o Espírito Santo, né? Ou o Espírito Santo e a igreja. Muito bem, nesse livro, cada capítulo ele menciona a vinda de Cristo, né? Parece que no final de cada capítulo ele sempre fala da volta de Cristo, tá? Se pegar aí, você vai ver todo finalzinho de capítulo ele fala sobre a volta do Senhor, tá? Não vou ler, mas está aí, você pode depois lendo a apostila conferir. Ele termina com a saudação escrita de próprio punho, né? Eu sei porque ele fez isso, nós sabemos, tinha uma epístola falsa, né? E agora ele está escrevendo uma epístola verdadeira e ele, como se estivesse assinando, né? De próprio punho aí, finalizando a sua saudação e a sua assinatura, né? O esboço, né? O esboço, capítulo 1, de 3 a 12, tem a primeira saudação, de 1 e 2. Capítulo 1, de 3 a 12, a encorajamento na perseguição, né? Ele faz um agradecimento, versículos 3 e 4, encorajamento 5 a 10, e ele faz uma oração, ele faz quatro orações, quatro rogos aqui nesse livro, tá? Tá aqui, ó. É, Paulo faz quatro orações pelos seus leitores. Capítulo 1, 11 e 12, 2, 16, 17, 3, 5 e 3, 16. Né? Às vezes é uma oração assim, um rogo, né? Um pedido, ó, que Deus possa fazer isso. Vamos ver, por exemplo, capítulo 3, 16, ele diz assim, ó, ora, o mesmo Senhor de paz vos dê sempre paz, de toda maneira. O Senhor seja com todos vós. Né? 3:5 ele fala: o Senhor encaminha os vossos corações no amor de Deus e na paciência de Cristo. Né? Então, são pequenas orações, são quatro que ele faz aqui no livro. Tá? Muito bem. Ele esclarece sobre o dia do Senhor no capítulo 2, de 1 a 17. Esse é o assunto, e ele vai tecer pormenores aí, que o dia do Senhor não chegou ainda, porque essas coisas não aconteceram. Então, fiquem tranquilos, não se deixem enganar, porque ainda não chegou. Tá? Fala sobre a consolação dos crentes, de 2:13 a 17. Tá? E depois, no capítulo 3, ele faz uma exortação à luz do esclarecimento que ele já fez. Né? Oração e estabilidade, de 1 a 5. Depois ele fala sobre a questão do trabalho, né? Que era um problema sério, o pessoal estava andando desordenadamente, ou seja, no ócio, sem trabalhar, né? E ele fala do seu próprio exemplo, né? E ele fala também de disciplina sobre esses que não não estão prontos a obedecer,
a exortação. E a conclusão final, né, dos capítulos do versículo 16 até o 18, ele conclui a carta. Algumas aplicações para a nossa vida, né? A volta de Cristo não é motivo de preguiça. Pelo contrário, trabalho fervoroso, né? É como se você tivesse, por exemplo, a oportunidade de colher frutos, né? E você sabe que está para vir uma tempestade de granizo, essa tempestade vai destruir os frutos e você tem pouco tempo. O que que você faz? Você vai se esconde ou você corre lá e tenta salvar o máximo possível daqueles frutos, né? Então é a mesma coisa. Cristo está prestes a voltar e nós precisamos, ao invés de parar de trabalhar e aguardar Cristo com as mãos estendidas, nós temos que arregaçar as mangas e trabalhar mais, para que quando o Senhor voltar, nós tenhamos o elogio e não a repreensão da parte dele. O servo que foi encontrado fiel, bem está, servo bom e fiel. Mas aquele que foi encontrado fora da vontade do Senhor foi repreendido, né? Então precisamos trabalhar. Cristo está voltando, então vamos trabalhar, vamos empreender coisas maiores para o Senhor. E a aplicação aí prática, né, para a vida de todos. Se alguém não quer trabalhar, também não coma, né? Nós precisamos hoje enfatizar a questão do trabalho, a dignidade, o valor do trabalho, né? Uma das coisas preocupantes na sociedade de hoje, né, são os nenéns. Quem são os nenéns? São os jovens de hoje. Nem trabalham, nem estudam, né? Então, não querem casar, porque não querem ter responsabilidades, não querem ter filhos, não querem sair da casa dos pais, né? Porque ali na casa dos pais tem conforto, tem comida, né? Se ele trabalhar ou não, não vai passar fome, né? Ele pode ficar jogando videogame o dia inteiro, ou não fazendo nada, né? Ou até usando drogas. Então, nós estamos vivendo uma sociedade assim, né? Não é porque Cristo vai voltar que eles deixaram de trabalhar. Eles deixaram de trabalhar porque não veem no trabalho algo digno e de valor. Então, precisamos ensinar isso para os nossos filhos, nas nossas igrejas, né? Que todo trabalho é digno, o trabalho ele traz honra, Deus abençoa o trabalho, né? Então, devemos ensinar isso para os nossos filhos e não criar pessoas ociosas dentro da nossa própria casa ou até dentro da nossa própria igreja, né? O trabalho, Deus abençoa, Deus criou o trabalho, Deus criou o homem, depois Deus deu, a primeira coisa que Deus deu para ele foi trabalho, né? O homem não está aqui só para só para ser um espectador, não, ele está aqui para ser um protagonista, né? Muito bem, meus queridos. Chegamos ao final, então, dessa matéria. Não sei se alguém tem mais alguma dúvida, né? Entramos aí em alguns aspectos escatológicos. Isso aí vai ser estudado mais para frente, em profundidade, né? Na matéria de escatologia. Temos um bom professor, que é o pastor Alexandre Dutra. Ele é estudioso, né? Sobre a questão dos judeus, de Israel, questões escatológicas, e eu tenho certeza que, quando vocês estudarem, vai ser uma grande bênção. Temos também a matéria de escatologia e de Apocalipse, que a gente quer que vocês entendam, né? Existem várias posições a respeito da volta de Cristo, né? Tem gente que tem posição completamente diferente, encara o livro do Apocalipse como um livro com, que deveria ser interpretado alegoricamente, né? Eu vi um presbiteriano pregando, né? E eles não acreditam no milênio, os presbiterianos. Então,
quando chega aquela parte lá que fala que Satanás foi preso por 1000 anos, então eles alegorizam, né? Que Satanás, primeiro, Satanás não pode ser preso. E fala, tá todo mundo amarrando o diabo e o diabo está solto. Né? Então, como se for, leva na brincadeira a profecia bíblica, né? Dizendo que Satanás não pode ser amarrado, que está todo mundo amarrando e o diabo está ali. Mas a Bíblia diz que ele vai ser preso. Não diz que é os homens que vão prendê-lo, né? Mas que ele será preso por 1000 anos. Já os adventistas dizem que o milênio vai ser lá no céu. O milênio vai ser lá no céu. Mas lá no céu não existe tempo. Como é que vai ter um milênio lá no céu? Milênio é aqui na Terra. Lá no céu não tem tempo. Né? Nós vamos entrar na eternidade. Né? No céu é eternidade. Não tem tempo no céu. Então a gente vê que existem muitos erros assim, grosseiros na escatologia, né? Mas nós entendemos que a Bíblia tem que ser interpretada literalmente. E o que está escrito lá é o que vai acontecer. Amém? Muito bem, meus queridos. Vamos descansar. Eu desejo aos irmãos uma boa semana de estudos. Façam o questionário, tá? Leiam a apostila. E sexta-feira a prova vai ser colocada, os irmãos vão fazer. E daí, na semana que vem, vamos partir para a segunda parte dessa matéria, Síntese do Novo Testamento 2. Tá bom? Vamos orar? Senhor, graças te damos, ó Pai, por esse tempo tão especial que passamos juntos, estudando a tua palavra, olhando livro a livro, tentando descobrir quais são as características de cada livro, a mensagem de cada livro. Que o Senhor, ó Deus, faça com que aquilo que aprendemos fixe em nossas mentes, que a gente possa ter uma visão panorâmica nos livros do Novo Testamento e cada vez nos ah, aproximarmos mais da compreensão completa da tua palavra. Abençoa a vida de cada aluno, as lutas de cada um, com trabalho, com tempo para estudar, com família, com finanças. O Senhor conhece as lutas, as dificuldades de cada um. Que o Senhor nos mantenha firmes no propósito de te servir, fazer a tua vontade. É o que pedimos no nome santo, bendito de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Amém. Amém. Uma boa E aí, noite a pastor? todos. Amém, irmão. Boa Boa semana noite, a todos. pastor. Não Deus abençoe. esqueçam Noite, de irmão. colocar, não esqueçam de colocar seus nomes aqui no chat, tá bom? Coloque aí a sua presença. Deus abençoe. Bom descanso. Boa Tchau, noite, tchau. pastor. Boa noite, irmãos. Tchau.